nesse ambiente e eu me sinto honrada por fazer parte desse novo de Deus. Quando Deus estava dando ordem para a edificação do tabernáculo, todos foram convidados a fazer parte, com ofertas, com aquilo que tinha. Talvez alguns não quiseram e ficaram fora, né? Não querendo ofertar, orar. E ainda que eu não oferte, né? Ou não dizime aqui, mas eu sei que eu estou fazendo parte de uma grande obra nesse estado, nessa terra, em nome de Jesus. E nessa manhã eu sinto assim no meu espírito uma unção de amor, gente. Há uma graça de Deus. Ontem nós apanhamos, pastora. Mas o Senhor, o Pai, Ele corrige o filho que ama. E Ele não corrige em ira, Ele sempre vai corrigir em amor. Você sabia que quando a gente não entende essa paternidade, quando a gente é órfão, a gente recebe a palavra como um açoite? Mas é uma correção em amor. Então isso é uma marca de um filho órfão. Mas eu vim dizer a vocês nessa manhã que nós temos um Pai de amor. Ah, como Ele nos ama. E eu gostaria de adorar o Senhor com um hino, porque eu acredito que as mulheres deixaram o almoço pronto em nome de Jesus. E se for para renunciar, vamos renunciar ao almoço, né? Vamos adorar o Senhor um pouquinho. Como você está? Ouça.
manhã eu quero falar do Pai. E por que muitas vezes, mesmo sabendo que temos um Pai, temos um sentimento de orfandade? Eu quero falar de orfandade também. E eu sei que isso vai fazer uma diferença em toda a sua vida. Eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Porque a gente fala tanto do Pai, né? Mas por que às vezes a gente se sente órfão? Porque nós não entendemos a paternidade. Ah, que sentimento ruim de ser órfão. João 14, versículo 8. Nos diz assim: ai, Jesus da graça. As lágrimas não é só nos olhos, parece que vem pelo nariz também. Misericórdia. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Filipe chega para Jesus e diz: Jesus, mostra o Pai para nós. Os discípulos que caminhavam com Jesus estavam agora pedindo a Jesus: tu pode mostrar o Pai para nós? Se tu mostrar, isso vai nos bastar. E Jesus olha para ele e diz: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, e como é que tu me diz, mostra-nos o Pai? Os discípulos caminhavam com Jesus, mas ainda carregavam umas digitais de orfandade. Eles ainda se viam órfãos, porque eles não conseguiam entender a paternidade. Jesus disse assim em João 14, que não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede em Deus, crede em mim, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Foi uma promessa que ele fez: eu não vou deixar vocês órfãos. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós iríamos nos sentir sozinhos e desamparados. Mas ele disse: não, eu não vou deixar vocês órfãos. Porque eu sei quem vai lutar com vocês. Mas eu preciso que vocês creiam que eu vou amparar vocês. Se os discípulos que andaram com Jesus tinham esse sentimento, gente, eles estavam lado a lado com Jesus. Imagina eu e você. Quantos momentos da nossa vida a gente se vê o quê? Desamparado, sozinhos.
Jesus tinha consciência da atuação desse Espírito sobre nós. É um espírito de orfandade que luta com a gente. E ele sempre vai lutar. Sempre, pastora. Sempre. E por que esse espírito de orfandade vai lutar conosco? E quem é esse espírito de orfandade? Deixa eu trazer aqui para vocês. João 8,44. Quem é esse espírito? O pai da mentira. O diabo. A Bíblia diz que ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo sempre vai atuar na nossa vida de alguma forma, dizendo: ei, onde está o pai de vocês? Ele é mentiroso, não tem verdade nele. Por quê? E por que ele vai sempre querer vir sobre a nossa vida? Você nunca fez essa pergunta? Por que esse espírito da mentira, de orfandade, sempre procura nos assolar? Porque o espírito de orfandade, que é esse demônio, esse Satanás, o propósito dele não é tirar Deus do trono, porque o diabo já foi vencido. O propósito do espírito da orfandade é tirar os filhos do colo de Deus. Porque ele não pode tirar Deus do trono, ele não pode tirar Deus da condição de pai, mas ele luta para tirar nós como filhos do colo do pai. Que ele luta. Romanos 8,15 nos diz assim: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Os órfãos são orientados por suas necessidades e carências. Todo filho órfão, ele se orienta pela sua carência e pela sua necessidade. E é aqui que o espírito da orfandade começa a ter força sobre a gente. Porque nós temos necessidades básicas e físicas, você sabe disso. E nós temos as nossas carências. Ah, como nós temos as nossas carências. Por mais que a gente diga que Deus é Pai, sempre vai ter um momento da nossa vida que parece que não sei. Mateus 4. Quero discorrer aqui. No versículo 3. 11 diz assim, do 3 ao 11, né? E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Quem é que chegou aqui em Jesus? O espírito da orfandade, o Satanás. E ele chegou lá no deserto. E ele tocou aonde? Se tu és filho, manda que essas pedras se tornem em pães. Manda, tu és filho. O que o espírito da orfandade pegou aqui? A necessidade, porque ele sabia que Jesus estava 40 dias sem comer. E aqui eu não estou falando só de um pão que é natural, nosso café da manhã. Mas eu estou falando que todo filho que é órfão, ele não consegue ter fome pela palavra de Deus. E quando ele não tem fome da palavra de Deus, esse espírito vai encostar. E ele vai tirar esse filho do colo do pai. Se tu és filho, manda. Manda.
interessante que ele diz: manda, usa a tua autoridade, usa o teu poder. Tu não precisa depender do teu pai. Faz! Tu é filho. E quando a gente tem esse pensamento de que só pelo fato de nós sermos filhos, nós temos uma autoridade a ponto de não depender mais do pai para nada, usa. E é aqui que a gente vai se estourar. E é aqui que nós vamos se arrebentar. E é aqui que esse Espírito vai atuar. Eu sou filho de Deus. Então eu tenho poder, eu tenho autoridade. Mas se Deus te levou para o deserto, entenda que Deus está querendo que você dependa dEle, não da tua força, não da autoridade que Ele te deu. É nos desertos que o Senhor nos permite depender dEle. Porque não tem nada que agrada no deserto, gente. Nada. De noite é frio. De tarde e de manhã é calor de matar. Tem bicho peçonhento, tem de tudo. A mente não funciona. Tu só pensa e tu não consegue resolver. Aí o espírito da orfandade chega e diz: olha só, olha o lugar que tu estás. Manda. Usa a tua fé. Tem momentos da nossa vida que não é para usar a fé, é para usar a obediência. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, falando para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, se o Pai me colocou aqui, eu vou depender dEle, porque eu não dependo só de pão, eu dependo do que Ele libera para a minha vida. Gente, Satanás é pai da mentira. E sendo pai da mentira, ele tem filho na terra. Quem tem? E geralmente os órfãos se tornam filho dele. Porque a luta dele é com os filhos de Deus. Porque em Deus ele já foi vencido. É nós que temos que vencer ele. Jesus já consumou tudo. Jesus usa a palavra está escrito. Meu Deus. Jesus está dizendo, está escrito, está decretado. Eu vou viver o que o meu Pai está dizendo que eu tenho que viver nesse tempo. Se é 40 dias, eu vou viver 40 dias na dependência. Se é um ano, eu vou viver um ano. Deixa eu contar algo para vocês, que eu estava falando para alguém ontem. A gente fala tanto em tantos lugares, tanta coisa. Um dia uma irmã chegou para mim e disse assim: pastora, quando eu estava em casa nessa tarde, eu ouvia um barulho de águas, muitas águas. E aí agora eu vim para a igreja. E quando eu entrei nessa sala, o barulho dessas águas novamente começaram. Era muitas águas, era que nem a voz de muitas águas. Ela disse: pastora, quando eu olhei para ti, o Senhor disse: a voz de muitas águas está vindo dela. E ela disse: pastor, o Senhor manda te dizer algo. Aí na hora tu já fica, né, meu Deus, já começa a te blindar, né? E ela disse: pastor, o Senhor manda te dizer que a tua vida será de deserto. E acabei, né? Mas ela disse: mas tu és o poço no meio desse deserto. Muitas pessoas vão beber da água que está nesse poço, mas a tua vida será de deserto. Quem quer viver de vida de deserto? Ah, eu quero ser o João Batista. Eu me vi João Batista. Vai para o deserto, morar no deserto. Eu disse: meu Deus, por que me desamparasse? Na hora o espírito de orfandade já vem e diz: que? É para isso? Se é para ser em deserto será.
Porque não tem a ver com o deserto, tem a ver com a água que está brotando no deserto. Mas eu não tenho nada de bonito, né? Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. No deserto não dá para construir muita coisa. Não dá para ter carro novo, não dá para ter muita coisa não, quem vive em deserto. Então eu não tenho que viver de palavra, daquilo que... Não, eu tenho que viver daquilo que Deus tem para mim e deu. O problema é que nós, como filhos de Deus, quando o espírito da orfandade chega e se apresenta, ele diz: vice, como Deus está abençoando o outro. Aí tu olha para ti e diz: mas nós não somos filhos do mesmo pai. Mas tem propósito diferente. Tá bom, tá tudo certo. É orar para que os filhos que têm se lembrem daquele que está, pelo menos um copo d'água gelada de vez em quando, né? Amém, gente? Eu estou falando de um pai de amor. Ah, mas eu acho que Deus amou mais um do que o outro. Ai, meu Deus. Aqui o diabo acaba com nós, né? Então o diabo transportou a uma cidade santa, da cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus. Olha novamente Satanás tocando aonde? Na filiação, na identidade dele. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Gente, o pai da mentira, ele conhece a Bíblia. Quando Jesus usa a palavra dizendo está escrito, a próxima investida de Satanás foi: porque está escrito. O diabo usa a palavra agora para confrontar Jesus, dizendo: mas também está escrito que aos anjos ele vai dar ordem a teu respeito, e eles vão tomar-te nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo usa a Bíblia para Jesus, para roubar a identidade dele, dizendo: ei, tu acabaste de dizer que está escrito, mas eu também te digo, está escrito que o teu pai vai dar ordem para te salvar. Você sabia que Satanás, ele não age, ele não atua fora do princípio da palavra de Deus? Não, porque ele não tem princípio dele para atuar, ele atua em cima do princípio para enganar. Ele pega o princípio e perverte o valor. É aqui que os filhos de Deus são enganados. E aí a gente diz: ah, é de Deus. O diabo conhece a Bíblia. Ele sabe o que está escrito. Ele já sabe o fim dele. Disse-lhe Jesus: olha Cristo aqui, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o que Jesus diz: também está escrito, tu não vai tentar o Senhor teu Deus. Eu não preciso colocar o meu pai à prova, porque se ele cuida dos passarinhos, se ele cuida dos lírios do campo, se ele cuida de todas as coisas, acha que o Senhor vai deixar eu passar necessidade? Não. Por isso que ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se vocês sendo maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagina eu que sou pai de vocês. Então o sentimento de orfandade, o espírito de orfandade, ele leva a nós a acreditarmos que Deus não está preocupado com as nossas necessidades, que Deus não está nem aí para nós, porque Ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Ei!
Satanás, ele não conseguiu roubar o princípio da palavra em Jesus. Só para refrescar a sua memória, Jesus estava na condição de homem, 100% homem. Então ele não consegue roubar o princípio da palavra, porque Jesus está convicto na palavra, está fundamentado na palavra. Mas Satanás sabe que o homem perverte valores. Satanás sabe que o homem gosta da glória do mundo. Satanás sabe que o homem gosta de fama e poder. E aí a última tentativa dele em Jesus foi qual? Rei, eu te coloco sobre esses montes aqui, olha só. E olha todos os reinos do mundo, eu te dou. Eu te dou a glória do mundo. Queres? Queres fama? Queres dinheiro? Eu te dou. Satanás, o pai da mentira, ele sempre vai atuar nessa área nos filhos de Deus. Em algum momento ele vai chegar com uma proposta e dizer: eu te dou o que tu precisa. Mas você pode conhecer a Bíblia inteira, mas se você não viver a Bíblia inteira, ou pelo menos tentar viver, que é o que a gente está fazendo, ele vai se apresentar para você. Ele vai te colocar numa posição de poder, de autoridade, de governo. Vai te dar o dinheiro porque ele é mamon. E ele vai dizer: tá aqui, ó, essa é a glória que tu sempre buscou, quer? Por isso que eu digo que às vezes, pastor, é melhor viver no deserto sendo filha do que ter todos os reinos do mundo e a sua glória e ser órfão. Quando o diabo não consegue roubar a nossa identidade pelo princípio, ele tentará nos roubar pelos valores. E a gente hoje, o que a gente vê, as pessoas dizem: eu conheço Deus. Gente, o mundo inteiro conhece Deus, fala de Deus, mas poucos conhecem o Pai. Até mesmo nós como cristãos, a gente fala muito bem de Deus, mas será que nós conhecemos o Pai? Mateus 16:16 diz: tu és o Cristo. O Pedro falando. Jesus perguntou: ei, quem é que estão falando aí que eu sou? E tu diz o que, Pedro, ali? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Esse texto aqui, ele é algo assim revelador. Quando Jesus pergunta para Pedro, que anda com Jesus, ele diz o seguinte: ó Pedro, quem é que tu diz que eu sou? Pedro tem a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. Pedro tem a revelação que Cristo tem um Pai. Mas Pedro não tem a revelação de quem é o seu Pai. E por vezes nós somos Pedro. Se eu perguntar para você: quem é Cristo? Você me dirá: Cristo é o Filho do Deus vivo. E eu pergunto para você: e você quem é? É muito fácil eu declarar uma verdade sobre a vida de alguém, mas é difícil eu entender essa verdade na minha vida. Tem muito órfão hoje falando de paternidade, dizendo: Deus é o Pai, Deus é o seu Pai, mas ele não reconhece Deus como seu Pai. Ele não teve essa revelação ainda. Por quê? Porque ele ainda continua tendo atitudes de um órfão. Porque falar de paternidade é muito fácil. Deus é teu Pai. Falei? Agora, será que eu entendi que Deus também é meu? Será que eu vivo essa paternidade?
Ou será que eu vivo em rejeição, em abandono, e ó céus, ó vida, tu não me ama? Por isso que Jesus disse aqui: Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, filho de Jonas, eu estou perguntando para ti, Simão Barjonas. Ele ainda era Simão, ele ainda não tinha tido a revelação de Deus como pai dele através de Jesus. E quando ele tem essa revelação de que Cristo é o Filho de Deus, porque essa é a primeira revelação que eu e você temos que ter, que Ele é o Filho de Deus, e através do Filho, Ele vai nos mostrar o Pai. Então, se eu tenho a revelação, Cristo, tu és o Filho de Deus, e eu entendi que tu vai me revelar o Pai. Quando você entender que Cristo vai revelar o Pai, Ele vai dizer assim para você. Quer ver? Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Quando ele teve a revelação de Cristo, que Cristo era Filho de Deus, Jesus diz para ele assim: ó, eu te digo que tu és Pedro agora. Jesus dá para ele agora a revelação da sua identidade em Cristo do Pai. Estão me entendendo o que eu estou falando aqui? Você precisa entender isso aqui. Que eu estou construindo isso aqui. Isso aqui é o que você precisa entender agora, nesse momento. Porque é fácil falar de Deus como Pai. É fácil dizer que Jesus é Filho de Deus. Mas eu sou filho de quem? E eu não estou falando a nível entendimento, eu estou falando a nível revelação. Então quando Jesus diz para ele, tu és Pedro, Jesus está colocando dentro dele uma revelação que vai dar para ele um acesso ao reino dos céus. Por isso que Jesus disse: eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Vamos entender isso aqui agora? Tu és Pedro na revelação. Eu estou te dando isso, Pedro. E esse entendimento que tu tivesse, que eu sou filho de Deus, e que através de mim eu vou te revelar o Pai. Eu estou te revelando que agora tu é Pedro. Eu vou te dar autoridade como filho de Deus para a minha igreja. Vou te dar chaves. Deus, como Pai, não dá chave da igreja para filho órfão. Só filho que entendeu a paternidade, que entendeu a sua identidade, tem as chaves do reino dos céus. Você dá a chave da sua casa para estranho? Você dá para quem? Para quem? Para os filhos. Você acha que Jesus ia dar a chave da igreja para órfão? Para órfão pregar da paternidade? Para órfão revelar a paternidade? Nem ele sabe quem é o pai dele. Está falando de paternidade para a minha igreja. Você precisa saber que você é filho de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Eu vim revelar o Pai para vocês. E a gente começa a ver uma geração de órfãos dentro da igreja. O que acontece? Talvez o que está acontecendo é que muito órfão está falando de paternidade. E essa chave é para que o inferno não prevaleça contra a igreja. Amém? O diabo não tem nem a chave da casa dele. Mas nós costumamos dar a chave das portas da igreja. Entenda o que eu estou falando? No reino do Espírito. Não é essa chavezinha que a gente abre essa não.
para Satanás. Apocalipse 1, 12 e 18 diz: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando um órfão fala de paternidade sem entendimento de quem é Deus para ele como pai através de Jesus, meu Deus do céu, ele bota aquela igreja, aquelas vidas no inferno. Pastora, Gente, não basta reproduzir uma mensagem, pastor. Nós não temos que ficar reproduzindo mensagem. Nós temos que ter uma revelação dessa mensagem na nossa vida. Bota uma mensagem todo dia para o papagaio, ele vai falar, ele vai pregar melhor do que eu. Ele vai aprender a pregar. Então ele está reproduzindo. Chega de reproduzir coisas. Vamos viver a revelação das coisas de Deus. Aí eu vou lá na comunhão, na adoração. Foi lindo, foi maravilhoso. Quanta revelação, quanta palavra poderosa. Eu vou copiar. Copia, prega, mas vive. Vai buscar ela primeiro dentro de você. Porque quem copia é o diabo. Pastora, sim, ele copia e não vive. Mas você pode copiar, melhora a mensagem. Pega tudo que foi pregado, dá uma arrumadinha, escreve um livro, mas vive. Tenha essa revelação, porque a revelação é para ser compartilhada, não só copiada. É um xerox. E a gente tem um monte de xerox. Cada um tem uma digital. Cada um carrega as suas marcas. Eu vim revelar o Pai, Jesus disse. Eu vim revelar o Pai, eu vim revelar o Pai, eu vim revelar o Pai. E se vocês entenderem que vocês não são órfãos, gente, o espírito da orfandade não vai apegar vocês nunca mais. Porque para cada filho eu tenho um propósito. Então eu não preciso ficar copiando ninguém. Deus não fez ninguém em série. E aí a gente prega que nós somos únicos. Mas por que a gente quer viver em massa? Sabe o que o Senhor tem falado para mim nesses últimos dias? Eu estou separando a primícia da massa. Eu quero trazer umas marcas do espírito da orfandade para a gente ir se identificando. Está comigo? Está sentindo o amor do Pai? Uma das marcas do espírito da orfandade é o abandono. Você nunca falou assim? Deus me abandonou. Deus, aonde tu está? Isso é a nossa humanidade, amém? Eu não estou dizendo que a partir de hoje você nunca mais vai sentir isso. Mas você só precisa saber lidar com isso. Se vem, vai-te, Satanás, porque eu sei quem eu sou, não estou abandonado. Porque a palavra do Senhor diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu, Senhor, sou contigo. Bíblia nesse bicho. Então, é as marcas do abandono, a rejeição. Ninguém me ama, meu Deus. Assim, ó, sozinho. As pessoas não me chamam mais para nada. Ei, se você já sente que aqui não te chamam para nada eles vão te chamar no grande. Pastora, lá no templo vai ter mais gente lá. Vai chegar pessoas que não têm o que vocês têm. E aí vão ter que dar, eles vão ter que dar. A liderança vai ter que dar para eles. E eu? Anda! Ora! Luta! Entra no lugar de filho! Reivindica teu direito de filho! Reivindica a tua herança!
Vai! Agora a gente não presta mais. Vou trazer um exemplo aqui. O órfão, ele tem uma dependência emocional. Ele não gosta de dividir pastor, pastora, marido, filho com ninguém. É meu, sabe? Às vezes, e você vai se identificar agora aqui, como nós somos. Vamos para a praia. Oh, meu Deus, final de ano a gente vai para a praia. Glória a Deus e aleluia, né, gente? Qual a praia que a gente vai? Um exemplo. Vamos para Balneário Camboriú. É, né? Mas daí vai ter aquele que vai dizer assim, ó. Ai, não. Eu não vou para Balneário, porque tem muita gente. Abre uma praia para você. Sozinho. Vai para a ilha deserta. É melhor viver no deserto. Vocês não, né? Claro. Ai não, aquela praia tem muita gente. Gente, eu não entendo como é que vão querer viver em comunhão na eternidade. Porque querem ser individualista. Não, ali tem muita gente. Ai, lá também tem muita gente. Gente, muita gente vai ter no céu. E no inferno também. Não tem como viver sozinho em nenhum lugar da eternidade. Você terá que aprender a viver com alguém. Então aprenda a viver com o Espírito Santo e com os irmãos. Mas a igreja agora vem muita gente. Abre a tua. Congrega só tu. Congrega sozinho. Porque de repente nem a tua esposa vai congregar contigo. O órfão, ele não quer viver com os irmãos. Não, nem os irmãos em Cristo, nem os irmãos da terra. É por isso que a gente não ganha alma para Jesus, porque a gente está muito reservado. E aí o órfão prega, vamos ganhar alma. Vamos ganhar alma. De que jeito? Ele está sempre isolado. Está sempre dizendo que todo mundo abandonou, rejeitou. O órfão, ele carrega uma dívida impagável. Porque ele tem um vazio dentro dele. Nada preenche aquilo. Nada. Só o Espírito Santo vai preencher. Mas é a última coisa que ele vai querer. Vai preencher com os reinos do mundo, com a fama, com a glória, com o reconhecimento, com status, com roupa bonita, com carro bonito. Pastor, eu posso ter tudo isso? Pode. E ajuda os irmãos. O órfão procura ser, ele procura ser perfeito. Ele não se dá o direito de errar. Eu era essa pessoa. Gente, eu fazia tudo tão certinho. Porque eu tinha assim uma coisa que alguém me chamasse a atenção. Então eu procurava aprender e fazer tudo certo. Isso é uma marca do órfão. Porque a disciplina é ruim, né? O confronto é ruim demais. O órfão, ele mendiga amor. E o órfão também, ele se culpa com facilidade. É culpa minha, é culpa minha, e é culpa minha. E ele mendiga o amor, me ama, me ama. Vocês podem me amar? Às vezes as mulheres vêm para mim e dizem, pastora, o meu marido não me ama. Aí eu digo para elas, tá, vocês estão casados ainda? Sim, nós estamos casados ainda. Eu disse, mulher, se ele não te ama, ele já estava fora de casa faz tempo, o que tu queres? Aí eu queria que ele me dissesse, eu te amo. É uma marca de uma mulher que é órfã, porque ela nunca leu na Bíblia que Jesus disse o quê? Tu és a minha filha amada. Tu és o meu filho amado. E aí fica
atribulando o marido, nem dissesse para mim que tu me ama hoje. Tu me ama? Tu me ama? Ai, diz que tu me ama. O órfão. E não é assim às vezes que a gente diz para Jesus: Deus, tu não me ama não? Quando se deparam com a rejeição, ficam desanimados. A raiz do desânimo é a rejeição. Estou desanimado. Está se sentindo rejeitado. Aí, o que a Bíblia fala, que Paulo escreve? Angustiados, mas não desanimados. Ah, claro, gente. O órfão se sente impotente, ele se sente ansioso, ele se sente inseguro, ele se sente depressivo. O órfão tem dificuldade de perdoar e de se perdoar. Eu vou trazer um exemplo de um filho aqui. Eu gosto demais dessa parábola de Lucas 15. Eu quero começar não falando pelo filho mais novo, eu quero falar do filho mais velho, de Lucas 15, que diz assim, versículo 28 ao 31. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Vamos ver aqui as marcas de orfandade nesse filho mais velho. A Bíblia diz que ele se indignou. Judeu ali, bota lá, né? Mas ele se indignou. O sentimento de indignação é a marca do órfão da rejeição. A primeira marca do filho mais velho apareceu. Ele ficou indignado. Se você é um filho que fica indignado, você está dizendo: Ei, eu estou indignado porque eu estou sendo rejeitado. E não queria entrar. Todo filho órfão é teimoso. Teima. O pai diz: Filho, não entro, não quero, não vou, não faço. Nasci assim. Meu pai era teimoso. Então continua como teu pai da terra e nunca terás a marca do teu pai do céu. Você nunca vai aprender o que é renunciar. Você nunca vai saber o que é se quebrantar, porque você não se deixa ser quebrantado. Mas a Bíblia fala em Provérbios que um dia o homem vai ser quebrado sem cura, porque o pai sabe como fazer. Então, se você é teimoso, isso aqui é uma raiz de orgulho. Todo teimoso é orgulhoso. Ele está firmado nas suas convicções, naquilo que ele acha que é, naquilo que ele acha que sabe e naquilo que ele pensa que tem. Só pensa que tem, porque não tem. Nem a vida que tem é dele. A vida é minha, é nada. E saindo o pai, instava com ele. O pai dizia: Meu filho, vai. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos. Todo filho que é órfão, ele serve na igreja, ele serve no reino, mas vai chegar um determinado momento na vida dele que ele vai dizer: Eu estou servindo tantos anos, Jesus, eu sirvo tantos anos essa casa, olha aí, ó, o que fizeram comigo? Ele joga na cara o tempo de serviço, porque ele serve homem, ele não serve Deus. Quando ele servia a Deus primeiro,
servir a homens, ele nunca vai jogar na cara do homem o serviço que fez para Deus. Pega mesmo. Porque isso acontece no reino. Dentro de casa estava acontecendo isso aqui. Eu te sirvo há tantos anos. Por isso que eu estou indignado. Tá, meu filho? Eu não pedi para tu ser escravo meu. O filho órfão, ele se sente escravo. E a gente vê algumas expressões às vezes na igreja assim, ó. Lá vai o tapa-buraco. Lá vai a rolha. Faltou alguém aqui, bota a rolha ali. A bucha. Ele não vê que quando alguém falta, é a oportunidade para ele se colocar na brecha por alguém. E o filho está de boa na lagoa, está tudo certo. Estou servindo. Pai, o que tu queres que eu faça agora? E aí a gente vai orar a Deus, Senhor, usa-me. Eu quero te usar, mas tu quer escolher serviço, meu filho? Então vai lá pro mundo, pega uma empresa bem abençoada, um salário bom. Vai lá. E é ruim, né, quando joga na cara da gente, né? Um dia jogar na nossa. Eu falo das coisas que a gente vive também. A gente devia escrever um livro só do que... Tem misericórdia da minha vida. E ele diz, mas eu nunca transgredi um mandamento teu. Ó, o perfeitinho. Ele é perfeito. E o perfeito ele não deixa ninguém fazer, porque ele é que sabe fazer. Meu Deus, olha aí. É burro, rapaz, tu não sabe, tá fazendo tudo errado. Eu nunca fiz nada errado. Até ele descobrir que tudo que ele fez errado, com a motivação errada. É a mesma coisa vir para Jesus e dizer, ai, mas eu nunca pequei, assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, porque para nós o pecado é aquele que assassina, né? Aquele miserável que está lá fora. Nós não. E tem algo que nós, como filhos de Deus, estamos esquecendo. Quando você vai orar a Deus, ao Pai, como você começa a sua oração? Geralmente a gente começa assim, Senhor, Tu és bom, Tu és santo, Tu és adorado, Tu és exaltado, Senhor. Eu te amo, Jesus. Já começa a lista, Senhor, eu quero ir. É ou não é? É. E aqui eu descobri que eu estava fora do princípio. Eu estava orando errado. É, pastora? É. Porque o fato de nós ter se acostumado com a presença, que nem eu falei para a liderança ontem, com a presença de Deus, a gente chega diante de Deus, do Pai, de qualquer jeito. A gente chega lá e diz, ai, Tu é bom, Tu és santo, Tu és adorado. Sim, eu sou santo, eu sou puro e eu sou justo. E Tu estás entrando diante da minha presença, sem pelo menos reconhecer que Tu pecaste. Tu pecaste lá no trânsito, tu pecaste dentro de casa. A gente chega diante do Senhor, do nosso Pai, imundo, sujo. Enquanto que a forma correta para se achegar diante do Senhor era o quê? Entra pelo átrio, né? Vai santo, é lugar santo, santo do santo, vai te limpando. Não, a gente está esquecendo de entrar na presença de Deus com humilhação, dizendo, Pai, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Eu acabei de pecar. Senhor, eu pensei mal daquele fulano. Eu queria matar aquele outro. Senhor, limpa o meu coração agora. Limpa, Senhor, as minhas vestes. Eu estou me achegando na Tua presença, Pai. E eu preciso da Tua misericórdia, da Tua bondade, porque Tu és santo. Vocês estão entendendo que nós perdemos o sentido da oração?
Nós estamos nos achegando diante de Deus imundo e queremos que o Deus Santo faça alguma coisa por nós. Porque afinal nós não temos mais nada que se arrepender e pedir perdão, porque nós já estamos muito santos, né? A gente já serve Ele mesmo. Eu já estou tantos anos em Jesus, eu já estou tão limpo, eu estou tão limpo que eu nem preciso mais pedir perdão por nada. A nossa oração aponta o que nós já estamos vivendo. Uma religiosidade, sem temor da presença, do lugar que nós estamos entrando no reino do Espírito. E aí é por isso que se torna difícil a gente perdoar alguém, porque nem a gente pede mais perdão a Deus por aquilo que acabamos de fazer antes de entrar na presença dEle. E quando o Senhor falou isso para mim, Senhor, me perdoa, eu estou desviada. Sim, o diabo vai roubando algumas verdades da gente. E a gente vai perdendo o temor, porque é de qualquer jeito. E o de qualquer jeito, a gente sobe de qualquer jeito. A gente sobe sem dizer, amado Espírito Santo, vai comigo agora. Eu vou falar, mas testifica lá. Não, eu vou subir, eu vou pregar, porque a palavra vai cumprir. Vai cumprir, claro que vai. Mas como é que eu vou ficar? Nunca transgredi o teu mandamento. Aqui nós já estamos lascados. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me. Gente, a alegria do filho pródigo, do filho mais velho, do órfão aqui, estava pautada naquilo que o pai dava. Se o pai nunca te der, você não vai se alegrar com ele, não? Tu nunca me desse um cabrito, pro outro tu estás dando, dessa até a festinha. Eu vim dizer para você que Ele já te deu um reino, Ele já te deu a salvação, Ele já te deu a vida. É pouco? Eu queria, né? Mas até você não ser grato por aquilo que Ele já te deu. Ah, meu Deus, você não vai acessar aquilo que Ele tem para você. Esse mísero salário. Pega o salário na mão, sai da empresa. Meu Deus, que miséria. E aí vem dizimar, Senhor, eu estou te dando o meu melhor. Você não acabou de dizer que era miséria? Quando recebeu lá, já amaldiçoou. Agora vem dizer com toda hipocrisia para Deus que é o meu melhor. Abençoa lá para ser abençoado aqui. Multiplicado aqui. É igual um tesoureiro que tinha por aí. Quando ia contar, diz, meu Deus, pastor, só entrou essa miséria. Mas quando ia pedir a oferta, orar, Senhor, abençoa essas ofertas. Entrava na sala para contar o dinheiro, amaldiçoava só essa miséria. E ele queria se alegrar com os vizinhos, não com o irmão. Olha o órfão aqui. Ele vai se alegrar lá no mundaço mesmo. Vai. Vindo, porém, este teu filho, olha o que ele diz aqui. Ele nem reconhece o irmão como irmão. Ah, aquele teu filho lá, tu dá, né? O órfão não reconhece os irmãos da igreja. Ele reconhece o pedinte, ele reconhece o pecador, porque ele é santo, né? Ele reconhece tudo, mas ele não reconhece o irmão como seu irmão, filho do mesmo pai. E a gente canta, né? Filhos do mesmo pai. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Se o pai é nosso, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, o pão é nosso. Não, o pão é meu. Eu não te reconheço. O
O órfão, ele não vê a necessidade do irmão. Ele só está olhando para dele. Você se arrependeu de ter vindo, né? Esse teu filho que desperdiçou aqui o órfão, eu não vou dar, porque aquele lá só vive lá desperdiçando. Tudo que dá desperdiça. Vamos olhar para aquilo que você está desperdiçando. Quanto tempo você desperdiçou dentro da casa do pai? A gente só olha os desperdícios da comida, da oferta que dá, de alguma coisa. Mas quanto tempo você desperdiça em outras coisas? Pensando em tantas outras. Olha tudo que estava no coração desse órfão aqui. E desperdiçou os teus bens ainda. Com as meretrizes, com as prostitutas. Não tem que ficar dando comida para morador de rua. Afinal, eles não são filhos de Deus, né? É que os irmãos não reconhecem eles como filho. Por isso que eles não podem ter acesso ao mesmo pai. Aí quando aquele irmãozinho lá, que ele não sabe que ele tem um pai ainda. O dia que o pai alcança ele, ele vem pregar na igreja, aí você diz, meu Deus, que testemunho. Meu Deus, olha o que Deus fez na vida dele. É, claro que ele faz. Mataste-lhes o bezerro cevado. Ele está dizendo assim, o melhor tu desse para ele. Sempre o melhor para ele. Um pedaço de carne melhor para ele. E tudo melhor para ele. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo. Aqui quando fala de desperdício, é aquele filho que só julga, tá? Só fica julgando as coisas. Para onde vai, para quem vai, o que vai, como vai, se vem, se fica, quando sobra. Filho, tu sempre estás comigo. Aqui a gente percebe essa orfandade nele. Ele nunca desfrutou a companhia do pai. Ele sempre estava com os seus olhos nos bens do pai. O órfão, ele vem para a igreja. Quando eu aceitei Jesus, eu vim para a igreja para ficar rica. É, porque de pobre eu já era. Então eu queria ser rica. Porque eles diziam que em Jesus a gente ficava rico, né? Que ganhava dinheiro, né? Então é lá que eu quero ir. Eu quero isso aí. Essa foi a minha motivação. Qual foi a sua? Ai, porque eu era um miserável, desgraçado, precisava da graça. Mentira, você veio com outra motivação. Estava arrebentado, estava estourado, estava endividado, estava doente. Alguma coisa tinha. E eu vi que eu queria só o dinheiro. Eu não queria saber de Deus, né? Eu não saber de Deus. Eu quero saber o que Ele tem para mim. E de bens materiais. Então o filho nunca desfrutou da companhia do pai. Quando a gente só corre atrás de bens, a gente nunca vai desfrutar da companhia do Espírito Santo. A gente não vai ter tempo. A gente vai ter que correr atrás. E o pai diz, e todas as minhas coisas são tuas. Então o filho que só corre atrás daquilo que Deus tem para dar, ele nunca vai celebrar aquilo que o pai já dá. Ele não celebra o que já tem. Ele quer mais, sempre mais. Ele não para. Então aqui nós também temos o órfão por escolha, que é o filho mais novo. Vamos falar do filho mais novo um pouquinho? Qual foi o pecado do filho mais novo? Você poderia dizer para mim? Qual foi o pecado dele? Eu gosto de levar as pessoas a pensar. Hã? Alguns poderiam dizer assim, ó, o pecado dele foi que ele gastou tudo que ele tinha, gastou tudo que o pai deu, né? Pegou os bens e acabou com tudo. Esse não era o pecado dele, porque isso era dele por direito. Ele tinha uma parte da herança. O pecado dele, e ele sabia que o pai era próspero, amém?
O pecado dele foi exigir o que era seu por direito antes do tempo, ainda sendo menino. Então não queira aquilo que Deus tem para ti antes do tempo, vai ser maldição. Porque o menino, ele não sabe lidar com as heranças do pai. Ele não sabe lidar com as coisas do pai. Mas eu quero, é meu. A Bíblia diz que eu tenho direito. A Bíblia diz que eu posso. Ei, a Bíblia diz, mas tudo tem o seu tempo determinado. Então não queira ser pai sendo órfão. Eu quero viver a minha vida, eu vou viver o meu chamado. Ei, está tudo dentro do seu chamado, o recurso, está tudo ali. Mas não queira pegar fora do tempo. Ah, mas o pai deu, claro que o pai vai dar. Porque o pai quer te ensinar. Ah, mas Deus tem mais para dar. Tem, claro que tem. Porque está tudo nele. Os órfãos eles não estão preocupados em quem é o pai. Eles também estão interessados naquilo que o pai tem. Então o filho mais velho e o filho mais novo não tinha diferença nenhuma. Os dois só estavam olhando para os bens, para aquilo que o pai pode dar, para aquilo que Deus pode me dar. E isso nós temos que desconstruir na igreja. Porque a igreja não vem para Jesus querendo Jesus. Ela vem para a igreja querendo o que Jesus tem para dar. Não, a gente não está contente em somente ser resgatado do império das trevas para o reino do Filho da Luz. A gente sempre quer mais. Eu não estou falando de miséria. Eu estou falando de um entendimento. Porque quando eu tenho esse entendimento e revelação, todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar. A independência nos torna filhos órfãos. E quando esse filho cai em si, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servos. O órfão, quando ele cai em si, ele lembra que ele tem um pai. Mas ele não lembra que no coração do pai, mesmo ele tendo feito tudo errado, ele não deixou de ser filho. Muitas pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor voltaram para Cristo, mas eles ainda voltam com aquela culpa, dizendo: não, eu sou um miserável mesmo, para mim não tem jeito, mas eu vou permanecer, mas eu vou ser escravo de Cristo. Ei, servo de Cristo, escravo de Cristo, amém. Mas primeiro você precisa saber que você nunca deixou de ser filho. Venha para Jesus, mas traga a sua identidade junto. Traz junto. Diz: não, eu fiz tudo errado, mas eu ainda continuo sendo filho de Deus. Eu ainda continuo sendo amado pelo meu Deus. Porque Ele é o meu pai. Se você não entender isso, você vai ser o filho mais velho que vai dizer: sim, mas eu voltei de servir tantos anos e agora eu estou aqui, eu não tenho nada. Não é isso que Deus quer. Nem? O filho mais velho, o espírito de orfandade atuava nele através do que ele via o pai dar aos outros e não lhe oferecendo nada. O pai encurtou o caminho do filho mais novo. Quando o pai viu que o filho mais novo vinha, o que o pai fez? Ele foi ao encontro. Porque a volta não é fácil para o filho. É ou não é? Ele encurtou. Vem, meu filho. Agora o filho mais velho, o pai não encurtou. O pai buscou. Volta para aquilo que é teu por direito e herança. Tu és o mais velho. Tu tens uma porção dobrada. Tu já está comigo há tanto tempo, meu filho. Volta para a essência. Volta para o princípio. Volta a reconhecer. Eu te busco. Eu sei que tu começou bem e acabou assim. Mas o pai está aqui te dizendo: tu não saiu de dentro de casa. Tu está aqui, mas tu está na rua. Tu não quer celebrar. Eu te busco para esse lugar de celebração. Eu te busco para esse lugar de me ajudar a fazer a festa. Eu te busco para esse lugar de servir também a mesa, junto, comer na mesa. Tu não precisa falar com os empregados, porque o filho mais velho foi falar com os empregados. O que está acontecendo dentro de casa? O filho mais velho, ele nunca vai no pastor, ele vai nos irmãos fazendo assim, ó. O que está acontecendo na igreja?
Ele está sempre buscando os outros. Tu sabe o que está acontecendo na igreja? Tu sabe o que eles vão fazer? Vai lá. Então o pai vem e diz assim, busca, onde é que foi que o meu coração se desconectou do teu, meu filho? Que tu precisa perguntar para os outros aquilo que eu posso te dizer. Mas eu me sentia preso dentro dessa igreja. Por isso que eu saí para a rua. O órfão. Até que hora eu posso ir? Aí eu estou longe ainda. Você pode ir para casa abençoado, em nome de Jesus, amém? Para não ir pecando. O órfão não tem herança, ele tem salário. E o preço do salário dele vai ser a sua identidade. Porque ele vai trabalhar para adquirir tudo que Deus não deu. Para provar para Deus que ele pode. Vai ter o salário. Mas vai deixar? Ser filho não, vai perder algumas coisas. Mas o espírito da orfandade vai atuar ali. E por que ele tem salário? Porque ele tem medo. Todo órfão não confia no Senhor. E a maior dificuldade de um filho homem, falando filho homem, é ele depender de Deus como pai. Aqui Deus moe o sacerdote. Porque o sacerdote, ele sabe que ele tem uma responsabilidade de ser o provedor. Mas ele esquece que ele tem um pai que provê. Porque se o pai não prover a saúde, nem da cama ele vai levantar no outro dia. Mas eu tenho que trabalhar. Quem vai sustentar? Pai, eu preciso trabalhar. Tu me desse esse encargo. E tu pode me ajudar. É simples. Marcos 4. Aqui fala que Jesus estava dormindo na tempestade. Olha as marcas de orfandade dos discípulos aqui. Tudo dentro do barco com Jesus. O Filho de Deus. Jesus falando do Pai para eles, né? Com certeza. E vem a tempestade. Jesus dorme na tempestade. E os filhos ficam apavorados. Só quem é filho, entendeu a sua filiação, dorme nas tempestades. Quem não é filho, nós vamos morrer. O filho tem medo de afundar. O filho tem medo de deixar os filhos sozinhos. O filho tem medo de deixar a mulher viúva. O filho tem medo de deixar a casa agora para a mulher que ficou viúva e pode casar com outro depois, porque a Bíblia diz que ela pode também, né? O filho tem medo de sucumbir. Ei! A Bíblia diz que o amor lança fora todo. Se eu estou na tempestade, tenho o que fazer. Eu vou para o meio do furacão, porque diz que lá dá uma rodelinha assim que lá não gira. Vou dormir, eu não tenho o que fazer. Eu já girei que chega. Não dá. Não consigo mais. E Deus, Ele permite tempestade na nossa vida, uma atrás da outra. Raios, trovões, granizo, vento, para ver se a nossa fé está na rocha, a nossa casa está alicerçada na rocha, e para ver se nós vamos descansar. Eu vou dormir. Não adianta, eu estou trabalhando em 3 empregos, não mudou nada, mudou? Então vai dormir, vai descansar. Só está se acabando atrás de salário. Homens de pequena fé, Mateus 6, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que eu vou comer se eu for dormir, o que eu vou beber se eu for dormir, o que eu vou vestir. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Gente, ele estava falando com os discípulos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Por que vocês como filhos estão procurando também? Isso quem busca é os gentios. Quem ainda não tem entendimento de quem eu sou.
Mas o que eu vejo são os meus filhos desesperados dentro da igreja, buscando coisa. Escravos do trabalho porque tem medo do seu futuro, da fome, da crise, da miséria, do desemprego, do fracasso, de ficar doente, de depender do SUS. Todo mundo quer ver Jesus, é ou não é? Quem quer morrer? Gente, quem quer morrer? A gente quer ver Jesus. A gente quer morar na eternidade com Jesus. Mas para isso tem que morrer, irmão. Não, mas quando a enfermidade vem, ai, eu não quero morrer. Jesus, ajuda eu te prometo que se eu sair daqui, eu vou pregar a tua palavra. Mentiroso. Quantas vezes já te tirei e até hoje tu não prega nada. Agora tu vai me ver. Eu não quero te ver. Gente, se você perceber, nós estamos enraizados na terra porque a gente não quer morrer. Ai, mas eu tenho que criar meus filhos. Sim, ele não sabe que nós temos filho? Com quem vai ficar meus filhos? Se você tem pai, seus filhos também têm. Ai, pastora. Gente. Não tem nem glória mais. Acabou a glória. Poxa, agora pode dizer Maranata. Maranata, Jesus. A gente fala uma coisa, acabou que diz, só espera mais um pouquinho. Ainda não dá, né, Jesus? Amém? O filho tem a marca de dominador, filho órfão. Ele é egocêntrico. Ele tenta mudar o outro para suprir as suas necessidades. Tudo precisa girar em torno dele. Às vezes, quando a gente lida com alguns órfãos, é tudo em torno dele. Porque ele não deixa os irmãos participar. É como ele diz tem que ser. Argumentando que ele é a pessoa mais responsável, já que alguém deixou de ser, né? Já que o fulano não cumpriu a escala, eu tenho que cumprir. Assumindo posições e responsabilidades que não lhe pertencem. Aqui é muito perigoso, o filho mais velho, o filho mais novo, querer assumir um lugar que não é dele, dentro do reino, dentro do ministério. Ele está sujeito a cuidar muito dos outros e pouco de si. Ou muito dele mesmo, né, e pouco dos outros. Eles são arrogantes. Todo filho órfão é arrogante. Vou dar a base bíblica de um filho órfão aqui. O que Jesus disse para Pedro? Tu és Pedro. Então Pedro já tinha a revelação dentro dele, mas Pedro ainda não vivia na revelação que teve. Quer ver? Marcos 4,14. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu, arrogantezinho. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 tu vai negar. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu vou te negar. E da mesma maneira diziam todos também. O filho arrogante, ele gera filho. Por quê? Porque ele ainda tem a marca de órfão. Então órfão gera órfão. Quando é que Pedro entendeu que ele era verdadeiramente o filho de Deus? Quando ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Jesus, então me bota de cabeça para baixo. Ele entendeu. Agora Pedro está entendendo algumas coisas. Ele não quis ser melhor do que Jesus, mas aqueles, pode deixar Jesus, todo mundo pode te negar, eu nunca vou te negar. Até o galo cantar 2 vezes, que o galo aqui não é galo, né? Você sabe, era trombetas, né? É outra história isso aqui, né? Vamos estudar um pouquinho de teologia, né? Tá bom? Vamos ver uma outra marca de Pedro aqui, gente?
João 18. Então Simão Pedro, olha aqui, Simão, as duas naturezas. Simão, filho de Barjonas, e Pedro, filho de Deus. As duas naturezas aqui agindo no líder, que já tinha a chave da igreja. Não tem nada a ver contigo, pastor. Em nome de Jesus. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e o feriu, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Imagina o seu Pedro, falando do Pai, anunciando o Pai, que Jesus estava anunciando o Pai, que ele tinha a chave das portas do reino dos céus, e nada ia prevalecer. Eita, que ele tinha a revelação. Ele pega a natureza do Simão, né, gente? Vocês têm que matar o Simão que está dentro de vocês, tá? Vocês têm que matar. Mata ele aí. O Simão puxa a espada e corta a orelha de quem? O que Jesus faz? Pedro, bota a tua espada na bainha. Pensa que humilhação pro soberbo. Mas eu só estava te defendendo. Eu não preciso que tu me defenda. Bota de volta, guarda a tua espada. Porque não é com essa espada que eu luto. Ou tu acha que eu não vou beber do cálice que o meu Pai me deu? Se Jesus não interfere, Pedro tinha decepado a outra orelha, a cabeça, tinha sido um terrorista. O terrorista. Guarda as tuas espadas, guarda as tuas armas, porque não é com a tua natureza carnal que tu vai vencer as guerras espirituais. Pode guardar. Guarda, bota aí. Não, mas eu não ando sem a proteção. Amuleto? Tu tens que andar sobre a minha palavra. Tu esquecesse que o dia que tu deixou de caminhar sobre a minha palavra, tu afundou? Até que tu olhasse para mim e caminhasse naquilo que eu estava dizendo, tu caminhou, tu foi. Tirasse os olhos de mim, Pedro. A dúvida entrou e tu afundasse. Porque tu ainda tem a natureza de Simão. Mesmo dizendo que é filho de Deus. Que Deus é teu pai. O órfão acha que se basta. Porém, muitas vezes ele diz: ninguém me ajuda. Você tem essa fala, ninguém me ajuda? João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele deu o poder de serem filhos. Não o poder para matar filho. Nem para matar servo e nem para matar ninguém. Quando aceitamos Jesus, não estamos recebendo uma religião, e sim o direito de sermos filhos. Você não recebeu uma religião. Você recebeu o quê? Um direito. Todos nós precisamos de um colo, amém? Então, os filhos quando choram, mesmo quando eles apanham do pai ou da mãe, para onde eles correm? Para o colo de quem? Do pai e da mãe. É por isso que Satanás quer nos tirar do colo de Deus. Porque ele tirando nós do colo de Deus, a gente não consegue mais acessar aquele colo. A gente vai chorar em tantos lugares, mas a gente não é capaz de voltar para o colo que um dia alguém nos arrancou. Filhos órfãos não geram filhos legítimos. Ser pai e mãe não é ter filhos. Porque Jesus só se tornou, ele só deu autoridade para Pedro, para nós, quando ele se tornou filho. Então, se você não é filho através de Jesus, você não tem legitimidade na paternidade. Entendeu isso que eu falei? Então, o princípio da paternidade. Deus libera sobre nós o seu poder, a capacitação da paternidade, como filhos obedientes e aprovados. Aí então nós podemos exercer a nossa paternidade. Como é que eu posso falar de paternidade se eu não me reconheço como filha de Deus? Por isso que órfão gera órfão.
Você já ouviu falar dos filhos de ninguém? Aqui eu quero entrar dentro de alguns testemunhos. O porquê que nós temos esse sentimento de orfandade? Porque nós não entendemos a adoção. Para nós falar de paternidade, nós precisamos entender a adoção. Os filhos de ninguém eram filhos que no século XII, na Itália, tinham um costume e que a Igreja Católica estabeleceu. Você já ouviu falar da roda dos enjeitados? Ou da roda dos expostos? Nesse período aqui, a humanidade, as famílias estavam tão fora de uma realidade que eles geravam os filhos, e os filhos que eles não queriam, eles levavam lá para a porta da Igreja Católica, aonde tinha uma roda, que aquela roda, ela abria, aqui tinha um buraco, e ali eles colocavam o bebezinho, tocavam um sininho, e eles, lá de dentro, eles puxavam uma corrente lá, a roda girava, e a criança ficava para dentro da igreja. Então os pais colocavam aquelas crianças ali, porque alguns pais não queriam as crianças, outros porque eram filho de prostituição, outros porque o pai abandonou a mãe, outros porque eram filhos com deformidades, outros eram porque filhos que o pai e a mãe morreram. Então tinha N situações nas quais eles colocavam aquelas crianças naquelas rodas para que fosse criado pelos padres e pelas freiras. Então a Igreja Católica, ela estabeleceu isso por quê? Porque antes disso, as crianças, os bebezinhos, as crianças de 5, 6 anos, eram deixadas nas praças. E as crianças morriam de fome, de frio e comida pelos cachorros. Olha a que ponto chegou nesse século aqui, o que faziam com os filhos, com as crianças? Jogavam, né? Então a igreja se levantou para esse contexto. Isso eu estou falando no Brasil em 1731. Foi a primeira roda, que foi em Salvador. Depois no Rio de Janeiro, Recife, São Paulo. Aí, tem no museu essa roda aqui em São Paulo, no Museu de Olinda, eu acho, tá? Existe esse museu aqui, né? Tem uma roda lá, eles guardaram isso. Então, essas crianças eram colocadas lá. E se os pais quisessem reaver essas crianças, os pais teriam que deixar ou uma roupinha, ou um lencinho, ou uma foto, ou um bilhete dizendo: filho, um dia a mãe vem te buscar, um dia o pai vem te buscar. Esses dias eu ouvi um documentário de um homem que mora em Santos. Esse homem é um sobrevivente da roda. Ele está, acho, com 70, 80 anos. Ele já tem família constituída. E quando ele saiu de lá daquela roda, ele trouxe para casa, eu acho, uma carta ou uma roupinha que a mãe escreveu: filho, a mãe vai voltar para te buscar. Só que até hoje a mãe não voltou. E esse senhor, eu vendo a reportagem, ele disse: e até hoje eu sonho em encontrar e saber quem é a minha mãe. Então esse filho foi um filho órfão. Muitas crianças morreram nesse tempo, elas não sobreviviam. Então esse homem até hoje, ele tem o vazio da orfandade. E ele busca conhecer a sua mãe. Ser órfão, ser adotado, não é bom. Quando a gente fala que, olha, eu sou adotado, a gente vê a dor do filho que foi adotado. Porque falta algo. Ele não consegue acessar alguns lugares. Porque ele não consegue entender por que o pai e a mãe abandonou ele. E aí eu quero agora entrar no versículo, para fechar isso aqui tudo, no versículo que eu comecei, de Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8, 22, 23 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Olha só o que Paulo está dizendo aqui: esperando a adoção, a saber,
a redenção do nosso corpo. Paulo, ele está falando isso aqui para o povo de Roma. E por que Paulo está falando isso aqui, dentro dessa carta de Romanos, para o povo de Roma? Porque Paulo conhecia a tradição da adoção de Roma. E o que eu quero trazer para vocês aqui, presta atenção no que eu vou dizer agora. A idolatria é o ventre da orfandade e da bastardia. Todo órfão é idólatra. Ele busca preencher um vazio. E ele vai preencher essas idolatrias com as concupiscências da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Então Paulo, quando está escrevendo para Roma, ele está dizendo que, gente, eu conheço a cultura de adoção de Roma. Mas o que eles faziam nessa cultura? Quando um pai e uma mãe geravam um filho, isso se chamava dias lústricos, para você estudar. Esse pai e essa mãe pegavam aquela criança, era uma celebração. Eles colocavam aquela criança no chão. A criança não recebia um nome até o 9º dia. No 9º dia aquela criança era colocada lá, né? Aquela celebração toda. E o pai vinha. O pai olhava para aquela criança, para aquele menino. E o pai, se o pai pensasse assim, esse filho vai me incomodar quando crescer. Esse guri eu acho que não vai dar muita coisa na vida. Eu não gostei dessa criança. Pelo que eu estou vendo, esse filho aqui, lá na frente. E outra coisa, é parecido com a avó, parecido com o vô, tem deficiência. O pai biológico, na cultura desses dias, ele tinha o direito de rejeitar esse filho. Ele tinha o direito de dizer, eu não quero esse filho. E quando ele declarava que ele não queria esse filho, pai e mãe iam embora. E as pessoas que estavam na celebração, eram tanto as pessoas que iam rejeitar ou ficar com o filho, quanto as pessoas que estavam lá para adotar uma criança. Então aquela criança que foi agora rejeitada, os pais que estavam lá para adotar aquela criança, eles vinham, olhavam aquela criança e eles diziam, eu quero essa criança. E dentro dessa cultura de adoção dos romanos, quando o pai adotivo dizia, eu quero essa criança, ele estava dizendo assim, eu escolho amar essa criança até o último dia da vida dela. Eu escolho cuidar dela. Eu escolho me dedicar minha vida para ela. E dentro dessa cultura da adoção que o pai estava dizendo, tu és o filho que eu quero para mim. O pai que dizia isso, ele não tinha mais o direito, de dizer, eu não quero mais, eu estou devolvendo. O pai que adotasse não tinha o direito de devolução, mas o pai biológico tinha o direito de devolver, de dar. Quando Paulo está dizendo isso aqui para os romanos, ele está declarando, sabe o quê? Isso aqui. Mateus 27. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Jesus, o filho biológico de Deus, ele implorou ao Pai na cruz do Calvário, e o Pai não o abraçou.
O pai não pegou ele no colo. O pai desamparou ele. Por quê? Porque nesse exato momento, o pai biológico teve que abrir mão do filho legítimo. Para que o filho legítimo fosse para a cruz. Para que na cruz, por adoção, na cruz, ele foi adotado através de Jesus. Nós fomos adotados em Cristo. Jesus foi para a cruz como filho legítimo para nos adotar e nos fazer legítimos. Por isso que Jesus disse assim, ó: meu Deus, meu Deus. Foi a única vez que Jesus, como filho, teve a expressão de um órfão. Por quê? Porque essa é a expressão que eu e você temos quando nos sentimos órfãos. Meu Deus, por que tu me abandonaste? Deus, aonde tu está? Aonde tu está nesse momento de tanta angústia? Jesus está dizendo assim, ó: eu sempre estive contigo. Então Jesus, na humanidade dele, ele precisou se tornar órfão para nos fazer legítimos. Nós fomos adotados por Cristo. De repente nós fomos colocados numa roda. De repente nós fomos colocados no chão. De repente os nossos pais biológicos não nos amaram como deveria. De repente os nossos pais biológicos, geraram dores e feridas em nós. De repente, eu não sei o que cada um do seu pai e do meu pai fez para mim. Eu sei, mas o que fizeram para você eu não sei. O que eu sei é que independente do abandono dos nossos pais, alguém foi e olhou para nós e disse: eu quero eles, e eu nunca vou abrir mão deles. Eu nunca vou abrir mão deles. Eles vão ser meus para sempre, para sempre, para sempre e para sempre. Isso é paternidade. Isso é paternidade. Todos nós fomos adotados por Cristo. O que eu quero dizer para você, filho que está aqui, que você foi adotado por alguém na terra. Eu quero dizer algo para você. Você teve um privilégio de ter um pai que te resgatou na terra como filho, mas um pai que te resgatou na eternidade também. Você tem um privilégio duplamente. Mas isso não faz diferença, talvez nas dores, claro, porque você não teve convívio com seus pais. Mas eu quero dizer para você que eu também sou adotada. E isso é maravilhoso. Ninguém vai entender a identidade, a sua filiação, sem entender o que Jesus fez na cruz naquele exato momento. No deserto, Ele resgata a paternidade. Na cruz, Ele nos devolve a filiação. Talvez você, esse filho, que tem se sentindo abandonado, desanimado, achando que Deus não está nem aí para ti. Talvez você chegou aqui hoje e antes de vir você disse: Deus, eu preciso entender algumas coisas. E onde é que tu está na minha vida? Eu não consigo te ver na minha vida. Se você não vê Ele a partir do que Ele fez. Mas nessa manhã Ele veio aqui para se revelar a ti como um pai. Para dizer para você: eu nunca vou abrir mão de vocês. Vocês sempre terão um colo para chorar. Vocês sempre terão um abraço, um
braço para abraçar. Vocês sempre terão uma palavra para consolar. Por isso que vocês foram adotados pelo Espírito que clama: Abba, Pai. Te coloca de pé nessa manhã. Vamos adorar. E você que quer se derramar, venha para o colo do Pai. Venha para o colo do Pai. Chore. Chore como um filho, mas agradeça como um filho. Que amor é esse? Sinta esse sentimento de abandono. Você me amou. Todo sentimento de rejeição. Dê lugar a esse amor verdadeiro. Receba esse amor do Pai. Receba esse amor do teu Pai. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Você que está aí, ore por alguém. Eu queria pedir para os homens: vai e abrace o homem. Abrace o homem, ministre sobre ele agora. Abraça ele. Libera, libera, libera sobre ele. Você tem autoridade, você é filho. Ministra. Você é mulher, ministra. Libera, libera essa paternidade, esse amor, essa maternidade. Deixa o Pai te tocar. O Espírito Santo está trazendo cura. Cura. Filhos com feridas profundas aqui. O Abba Pai está entrando nesses lugares de dor, de abandono, de rejeição. Você sofre com isso. Você sofre com isso. Você sofre por se achar altivo e você não sabe como fazer muitas vezes para mudar o seu jeito. O Pai está dizendo: comigo vai ser transformado. Sinta o toque do Pai agora. Sinta o toque do Espírito Santo que clama: Abba, Pai. Chora. Existe um lugar para chorar. Grita se for necessário. Jesus na cruz, ele gritou: meu Deus, por que tu me desamparaste? Jesus sentiu o que era a dor da orfandade. Ele sentiu a dor da orfandade. Você que quer aceitar esse Pai nessa manhã, você que veio aqui e disse: ei, eu sou esse órfão. Eu sou esse órfão que fui abandonado, rejeitado. Eu sou esse filho que eu ouvi a vida inteira que eu fui um estorvo, que eu fui alguém que não fui desejado. Eu fui esse filho que ninguém me amou. Eu fui esse filho que alguém me deu para alguém criar. Você quer esse Pai nessa manhã? Se você quer esse Pai, vem aqui. Vem cá. Há um lugar no colo do Pai para ti. Vem cá, você que quer aceitar esse Pai. Eu não vim oferecer uma religião, eu vim falar do meu Pai. Eu vim falar do meu Pai. Eu tenho um Pai. Você tem um Pai. Você tem um Pai que ama, que cuida, que zela. Você tem um Pai que disciplina.
você tem um Pai que é tão presente, tão presente, tão presente. Que nos assiste, seja tocada agora por esse amor. Você foi adotado pelo Espírito Santo. Você foi adotado pelo Espírito Santo. Você foi adotado pelo Espírito Santo. Você foi legitimado pelo Espírito Santo. O Pai te desejou. Deus te desejou. Teu amor nunca falha. Teu amor nunca falha. Sempre me abraça. Teu amor nunca falha. Sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre Pai nosso, no céu. deixa o céu descer. Nós somos o melhor do Pai. E deixa o céu descer. Deixa Ele cuidar de ti. E deixa o céu descer. Deixa Ele cuidar de você. E deixa o céu descer.
cá, pastor. Vem cá, pastor. Deixa o céu descer. Quando o pastor estava orando por essa moça, assim, ela tem 25 anos. E o Senhor colocou algo assim no meu coração. Se nós não entender a paternidade, nós vamos continuar gerando uma geração de órfãos. Não dá. Tem muita criança órfã de pai vivo. Então você precisa acessar esse lugar de filho legítimo em Deus. Transfira essa paternidade. Mas seja filho primeiro. Seja filho para exercer a paternidade. Jesus se tornou filho obediente para revelar o Pai. Eu disse, meu Deus, Jesus, que responsabilidade a nossa. Será que é mais uma geração que não vai entender a paternidade de Deus e quem nós somos nele? Quero deixar isso para você pensar. Em nome de Jesus. Foi muito bom estar com vocês. Amém? Vamos aplaudir o Pai?